E se o manual de instruções da vida sofresse um erro catastrófico? Bom, a própria vida tem um jeito, um editor interno, sabe? Um editor incrivelmente poderoso para consertar as coisas. Hoje, a gente vai desvendar um dos processos mais essenciais e, sinceramente, mais geniais da biologia, a recombinação do DNA. A grande pergunta que guia a nossa conversa é justamente essa. Como é que a vida consegue, ao mesmo tempo, embaralhar o baralho genético para criar diversidade e, na mesma tacada, consertar os erros mais perigosos? A resposta para essas duas coisas, que parecem tão diferentes, está no mesmo processo incrível. Ok, vamos mergulhar nisso. Para a gente entender por que a recombinação é tão vital, primeiro a gente precisa dar uma olhada nos desafios que o nosso DNA enfrenta, assim, o tempo todo. O nosso DNA vive sob uma pressão dupla constante. De um lado, tem o perigo. Ele é uma molécula delicada que pode quebrar. E não é qualquer quebra. Estou falando das quebras de fita dupla que são super perigosas. Uma única quebra dessas pode ser fatal para uma célula. Aí, do outro lado, vem a demanda da evolução. Para uma espécie sobreviver, para ela se adaptar, ela precisa de variedade genética, de novas combinações de genes. Parecem dois problemas que não têm nada a ver um com o outro, certo? Um é tipo um conserto de emergência. O outro é sobre inovação a longo prazo. Mas a natureza, na sua elegância, arranjou um jeito, um único processo que resolve os dois de uma vez só. E esse processo tem nome, claro. É a recombinação homóloga. É aqui que a mágica acontece de verdade. Uma troca genética que é, sem exagero, fundamental para a vida. Então, o que é exatamente essa tal de recombinação homóloga? Basicamente, é um processo onde as letrinhas do código genético, as sequências de nucleotídeos, são trocadas entre duas moléculas de DNA que são ou idênticas ou muito parecidas. Pensa assim, nos cromossomos que a gente herda do pai e da mãe. Eles carregam os mesmos genes, mas com pequenas variações. São o par perfeito para esse tipo de troca. A melhor maneira de visualizar isso é com uma analogia. Imagina que existem duas cópias de um livro de receitas super importante. Se uma página rasga numa das cópias, isso seria a quebra no DNA. Dá para usar outra cópia, a que está intacta, como um modelo perfeito para consertar o rasgo. A recombinação homóloga faz exatamente isso. Ela usa o cromossomo parecido, o homólogo, como um gabarito de segurança. Certo, já entendemos o quê e o porquê. Agora vamos para o como. Bora entrar nessa encruzilhada molecular e ver como esse processo todo funciona passo a passo. O modelo mais conhecido para explicar isso é o de reparo de quebra de fita dupla. Bom, tudo começa com um desastre, a tal quebra perigosa. Logo em seguida, umas máquinas moleculares entram em ação e preparam as pontas que foram quebradas. Aí vem o passo crucial, a invasão de fita, que é quando a fita danificada vai procurar o par dela na cópia intacta. Tudo isso leva à formação de uma estrutura-chave, um verdadeiro cruzamento físico entre as duas moléculas de DNA, que a gente chama de junção de Holliday. Aqui a gente vê o ponto de partida, uma quebra de fita dupla. É um rompimento limpo na espinha dorsal do DNA. Para a célula, gente, isso é um alerta vermelho. É uma emergência de nível máximo que tem que ser consertada para ontem, senão a célula não sobrevive. E aqui está a genialidade do processo. Uma das fitas, quebradas, como se fosse um tentáculo, sai em busca da sua sequência correspondente na outra molécula de DNA, a cópia de segurança. Quando encontra, ela literalmente invade a dupla hélice intacta, empurra uma das fitas de lado e se encaixa ali. É uma busca molecular de altíssima precisão. E essa invasão nos leva direto para a junção de Holliday. Olha só. Aqui, as duas moléculas de DNA estão fisicamente entrelaçadas, presas nesse cruzamento em forma de X. É um ponto sem volta. O destino das duas, se elas vão só se consertar ou se vão trocar pedaços inteiros, vai ser decidido pelo jeito que essa junção for resolvida, cortada. E é exatamente aqui que a gente chega no ponto de decisão. Cruzar ou não cruzar? A forma como a célula corta e religa a junção de Holliday leva a dois resultados muito diferentes, com consequências enormes para a célula. Repara bem na imagem da direita. Tá vendo como as pontas dos cromossomos trocaram de cor? Isso representa um crossover, uma troca literal de segmentos. Aconteceu um embaralhamento genético de verdade. Agora olha a imagem da esquerda. O reparo aconteceu, mas os cromossomos mantiveram a estrutura original deles. Então, o ponto crucial é este. No resultado sem crossover, o DNA é consertado, beleza, mas os cromossomos originais são basicamente restaurados. É o que mais acontece no reparo do dia a dia.
Agora, o crossover, esse é o grande evento. As pontas dos cromossomos são trocadas. Isso embaralha os genes, cria combinações que nunca existiram antes. É a principal fonte de diversidade genética na meiose, sabe? Aquele processo de formar óvulos e espermatozoides. É por isso que irmãos dos mesmos pais são tão diferentes. Mas a história não para por aí, não. A recombinação é uma ferramenta tão versátil que a vida usa ela de outras formas também, que vão muito além do reparo e da meiose. Vamos conhecer agora um outro tipo, a recombinação sítio-específica. Se a recombinação homóloga era como usar um livro inteiro como referência, essa aqui é mais como um cirurgião de precisão, com um bisturi molecular. Ela não precisa de trechos longos de semelhança, não. Só precisa de um endereço exato, uma sequência de DNA específica para fazer o corte e a colagem. E olha só que exemplo fascinante. Esse diagrama mostra um vírus usando a recombinação sítio-específica para inserir o próprio material genético dele direto no cromossomo da bactéria. O vírus basicamente se esconde ali, à vista de todos, integrando o genoma dele ao do hospedeiro para ser copiado junto. Uma estratégia de sobrevivência viral super astuta. E assim a gente volta para o começo. Desde o reparo de quebras que ameaçam a vida da célula, até ser o motor da evolução que gera toda a diversidade que a gente vê por aí, a recombinação é, sem dúvida nenhuma, um pilar fundamental da vida como a gente conhece.